O governo defende que as mudanças são importantes para equilibrar as finanças do país. Pelas regras propostas, para se aposentar, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e ter contribuído com a Previdência por pelo menos 25 anos. Com isso, ele retiraria as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, ficando uma aposentadoria só, onde tanto homens como mulheres precisariam ter o mínimo de 65 anos, tá? E um tempo mínimo inicial de 20 anos de contribuição, podendo esses 20 chegar até 25 anos no mínimo de contribuição para um futuro próximo. Isso quer dizer que a aposentadoria por tempo de contribuição, que não depende da idade mínima, deixaria de existir. Quando entrar em vigor, a mudança valerá para os homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45. Os que possuem mais do que isso serão enquadrados em uma regra diferente. Quem tem mais de 50 anos, o homem, e professores e mulheres com mais de 45, a regra vai utilizar um pedágio, tá certo? Como vai ser esse pedágio? Imagine que temos um homem com 55 anos de idade e ele já tenha contribuído para o INSS por 30 anos, tá certo? O correto que a lei quer é que ele contribua até os 65. Só que como faltavam apenas 5 anos para ele atingir a regra de hoje, que seriam 35 anos de contribuição, ele vai pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para os 35. Ou seja, se ele tinha 30, para os 35 faltava 5 anos. Então ele não precisa contribuir por mais 10 anos. Ele vai contribuir os 5 que faltam, mais 2 anos e meio, que é os 50% desses 5 anos. Ou seja, ele vai contribuir por mais 7 anos e meio e ele vai conseguir se aposentar. Quem é funcionário público hoje faz parte de um sistema diferenciado, chamado Regime da Previdência dos Servidores Públicos. Com a PEC, passará a responder a regras iguais às dos trabalhadores do regime geral. Eles estão querendo fazer uma unificação dos sistemas, né, para que todas as pessoas se aposentem com 65 anos de idade. Hoje o servidor público, a mulher precisa de 55 e o homem de 60 anos. Só que eles querem fazer essa unificação para que todos só possam se aposentar com 65 anos de idade. A expectativa de vida da população brasileira tem aumentado. Em 1930 eram 2,6 milhões de idosos no país. Hoje já são 23 milhões e meio, ou seja, quase 10 vezes a mais. Paralelo a isso, o número de nascimentos tem diminuído. Ou seja, pode ser que em pouco tempo o número de pessoas que precisam do benefício seja bem maior do que o número de pessoas que trabalham e, consequentemente, contribuem. Resultado disso, desequilíbrio nas contas. O Brasil já gasta 12% com previdência. Se eu triplicar esse gasto, eu vou para 36%, que é a carga tributária brasileira. Então, não é razoável imaginar que todo o imposto que o Brasil cobra, será unicamente para financiar a Previdência. Nós temos uma carga tributária elevada e mesmo assim só daria, se nada fosse feito, para custear a Previdência. Então, esta reforma é uma preparação para este Brasil idoso que nós vemos pela frente daqui a 30, 40 anos. Segundo o ministro da Previdência, nesse ano o déficit do INSS chegará a quase 150 milhões. Por isso, segundo ele, as medidas são necessárias. É um remédio amargo, mas absolutamente necessário para que nós mantenhamos a Previdência de pé, com possibilidade de aposentar, inclusive, os nossos filhos e os nossos netos, as gerações novas. A reforma ainda alcança o cálculo da pensão por morte. A viúva ou o viúvo fica recebendo, ou o dependente fica recebendo apenas 50% do valor da média que esse, no caso, se fosse aposentado, estivesse recebendo, ou caso a pessoa esteja trabalhando, vai ser feito um cálculo, como se ele fosse ficar aposentado por invalidez. Então, esse dependente vai receber 50% do valor dessa média. E para cada dependente, tá certo? Vai ser acrescido o valor de 10% no valor da pensão. Policiais civis e federais entram na reforma e serão submetidos às novas regras. Por outro lado, os militares das Forças Armadas seguirão um regime específico que ainda será enviado ao Congresso através de um projeto. No caso dos policiais militares e bombeiros, cada um dos estados deverá providenciar as mudanças nas legislações. A reforma da Previdência ainda não foi aprovada pelo Congresso, mas já gera polêmica. Eu acho dura, né, para a nossa vida, para a vida do brasileiro, porque é muito sofrida. Ter que trabalhar 55 anos para se aposentar é a morte. 65 é a morte, desculpe. É a morte do brasileiro. A gente luta tanto, trabalha tanto por muitos anos,
Aí quando chega mais ou menos que antes já era os 55 anos, né, que a gente poderia se aposentar, nós mulheres. E agora com os 65 já mais 10 anos para frente. 65 anos, trabalhar a vida inteira e cadê? As mudanças não entram em vigor agora porque ainda dependem da aprovação de deputados e senadores. Alguns parlamentares podem apontá-la como, por exemplo, inconstitucional. Toda emenda constitucional ela está submetida também a um juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu acredito, no entanto, que a discussão que ocorrerá no Congresso Nacional é bem mais política do que propriamente uma discussão de constitucionalidade. Política em que sentido? Quanto aos próprios contornos da crise da Previdência. É possível que vários parlamentares questionem a existência dessa crise e, a partir desse momento, tentam a levantar a necessidade de a reforma não ser assim tão brusca.